Meus queridos e amados irmãos, para a glória de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador nosso Pai Celestial, para a glória de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação, está assentado à direita de Deus Pai, e há de voltar para julgar vivos e os mortos. Para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, o seu corpo bendito, reunido aqui nesse lugar, nós vamos abrir com temor, no poder do Espírito Santo, esperando a iluminação dele, na carta aos Hebreus. Estamos fazendo exposição desta carta. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versos 4 a 13. Hebreus 12, de 4 a 13. Ouçamos com atenção, interesse, fé, amor, piedade. Palavra bendita do Senhor. Hebreus 12, a partir do verso de número 4. Ora, a vossa luta contra o pecado. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deus aplique sua palavra viva ao nosso coração. Vamos orar ainda ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, te damos graças pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa de oração no dia do Senhor, Shabá cristão, para te adorarmos, bendizemos o teu nome e prestamos o culto que te é devido, pela mediação tão maravilhosa, gloriosa, bendita do teu Filho. Damos graças pelo perdão dos nossos pecados, porque como poderíamos
sã consciência, Senhor, estamos na Tua presença para Te prestarmos esse culto. Se não tivéssemos confessado os nossos pecados, suplicando o Teu perdão, como já fizemos na oração inicial. Ah, Senhor, agora nos quedamos aos Teus pés, nesse momento do culto em que vamos ouvir a pregação, a exposição, o ensino da Tua palavra. E nós sabemos, ó Deus, que não podemos esperar nada de homem algum. Nossa esperança e fé, expectativa, é de que o Senhor, por Tua graça, queira usar Teu servo e falar por instrumentalidade dEle ao nosso coração. Então, Senhor, tem compaixão e misericórdia e faz isto. Opera pela manifestação do Teu Espírito e poder, de tal forma que todas as resistências de nossa parte sejam vencidas e prevaleça a Tua palavra, Senhor, a Tua verdade em nosso coração, em nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Glorifica o Teu santo nome, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, na exposição da Tua palavra e na pregação. Toma esse momento agora de forma especial, Senhor. Manifesta-te aqui, no Teu Espírito, que foi o Paráclito que o Senhor deixou, Teu substituto aqui. E Tu disseste mesmo que não seríamos órfãos, que o Espírito Santo estaria conosco e nos guiaria a toda a verdade. E nós esperamos então que Ele faça exatamente isso. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e vem nos abençoar. Oramos agradecidos, esperando isso do Senhor. Por isso nos colocamos humildemente, declarando que não temos nada de nós mesmos. Se o Senhor não quiser nos abençoar e agir de forma gloriosa, então não seremos abençoados. Não haverá nada especial da Tua palavra para a nossa vida. Ela de nada nos adiantará. Oh Senhor, tem compaixão. Coloque fé no nosso coração e abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Oramos para a glória dele, nosso Salvador. Amém. Muito bem, no capítulo 12 nós vimos que o apóstolo que está lutando com aqueles irmãos no propósito de que eles não desanimassem na fé, não desistissem, não olhassem para trás, mas continuassem firmes. Ele colocou aqui a figura de alguém correndo no estádio e das testemunhas, uma plateia torcendo, e que, portanto, eles corressem com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que Ele mesmo venceu, não desistiu, enfrentou a cruz, suportou-a, não fazendo caso da ignomínia. E fez isto pela alegria que estava proposta. Ele foi até o fim. Ele venceu. Está sentado à destra do trono de Deus. E ele termina dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou, verso 3, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Olhem para Jesus, sigam o exemplo dele. Ele venceu o mundo, ele enfrentou tudo e venceu. Olhem para ele, não desanimem. É esta a primeira parte do capítulo 12 que nós expusemos na última oportunidade. Agora,
o autor de Hebreus, o apóstolo, vai tratar de um assunto que muitas vezes deixa os crentes perplexos e que diz respeito à disciplina. E ficam assustados. Por que temos que sofrer muitas vezes situações difíceis? A ideia que nós temos é que quando alguém se converte, então acabaram os problemas, né? A proposta lá da igreja, seita lá, que diz assim: pare de sofrer. Então venha para a igreja, você não vai sofrer mais, um mar de rosas, tudo será maravilhoso. E então, não é por aí, não é isso, de forma alguma. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para a provação. Não é para estranhar o fogo. Isto acontece com toda a irmandade, diz o apóstolo Pedro. Está no programa de Deus isto. E é para o bem. Esse vai ser o assunto agora que o autor de Hebreus vai tratar. Ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? O autor cita aqui um texto de Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Ipsiliteris. Traz aqui o que Provérbios ensina nesse capítulo 3, versículos 11 e 12. Ele traz Provérbios e mostra que a disciplina tem um propósito santo, maravilhoso, da parte de Deus. Que ela é algo precioso e extremamente importante. Só lembrando, nós estamos vivendo um momento em que está se atacando a família de uma forma terrível. Infelizmente, esse partido que está no governo está fazendo isso, com esses projetos, como este da Palmada, que tentam dizer que não é bem assim, na verdade é visando as agressões absurdas que realmente acontecem, mas no final das contas é uma intromissão na família e um desprezo e desconhecimento para o que ensina a palavra de Deus com relação à disciplina. Lamentavelmente, é triste, mas é isso que está acontecendo. Porque, meus irmãos, a disciplina, a palmada ou a vara usada por parte do pai ou dos pais, conforme ensina as Escrituras, é absolutamente necessário, essencial, e a Bíblia diz: livra a alma da criança do inferno. Diz assim a palavra de Deus. E não se constitui em agressão, não. É, na verdade, a correção, alguma coisa necessária e ordenada por Deus e que os pais devem fazer. O autor aqui chega a dar exemplo, dizendo assim:
Além disso, verso 9, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Então, como é que é essa correção? Essa correção era com palavras, era só com palavras, não havia agressão, não havia vara, não havia palmada. Não parece ser isso, porque diz assim a palavra de Deus, toda disciplina, verso 11, com efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Era correção mesmo, era palmada, era vara, doía. Mas depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, meus irmãos, é importante a disciplina. Esse capítulo está mostrando, exaltando, dignificando a disciplina e mostra que Deus faz isto. Ele compara a disciplina paterna dos pais com a reprimenda e com a vara, claro, suficiente para que a criança sinta a dor da repreensão, sinta a tristeza pela dor da repreensão e das varadas. E veja, diz que isto é feita pelos pais com amor e nós os respeitávamos. A ideia é de que se os pais agirem dessa forma, os filhos vão ficar enraivados e vão ficar contra os pais, e vão, em absoluto, de jeito nenhum. Ao contrário, os filhos podem, num momento, não entender ou compreender plenamente, mas vão sentir o amor dos pais na repreensão. Nós fazíamos assim com os nossos filhos, nós levávamos lá para um quarto, então conversávamos, você sabe, agora vai me dizer por que você vai apanhar, qual a razão. Não, aí ele dizia, eu fiz isso, mas me perdoa. Sim, tá bom, vamos, claro, perdoar você, porque Deus perdoa, mas você vai apanhar. Por isso, é necessário. Papai sente muito, dói muito no coração, mas eu preciso fazer isso para o seu bem. E então você vai apanhar. E pegávamos o chinelo, o cinto, ou a vara, porque tínhamos uma varinha também reservada. E dávamos as palmadas, as chineladas, as cintadas, as varadas que tínhamos que dar. Chorava, chorava, chorava. Às vezes chorava mais do que doía, bem mais do que doía. E então terminou ali o choro. Então agora nós vamos orar. E você vai pedir perdão a Papai do Céu, porque você pecou contra ele. Ao desobedecer os seus pais, você pecou contra Deus. E nós orávamos. Ele orava, ou ela orava, Priscila está ali. E depois, eu orava com eles. Senhor, perdoa mesmo. E abençoa que ele não faça mais isso. Ajuda teu Espírito Santo para que ele seja obediente e tal. Beijava meus filhos, abraçava, pronto. Nunca nenhum deles demonstrou qualquer aversão, raiva por fazer isso, em absoluto.
E eu sei que hoje eles nos agradecem. Eu já recebi agradecimento deles por ter agido assim. Então, o próprio autor está dizendo que é importante a disciplina. E disse que Deus faz assim. Ele traz o exemplo dos pais que obedecem às Escrituras, que manda fazer assim, e diz que Deus faz assim. Deus disciplina, meus irmãos. Ele está dizendo para aqueles irmãos lá, os hebreus, que estavam desanimados, enfrentando lutas. Nós devemos imaginar e pensar, ou ter certeza, de que as lutas que eles enfrentavam, com relação à perseguição, especialmente na igreja primitiva, era muito maior. Muitos deles tiveram seus bens que foram confiscados e perderam tudo por amor a Cristo. É citado aqui que eles experimentaram isso. Mas veja o que o autor disse. O autor diz assim: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ele está dizendo, toda esta luta que vocês têm é uma luta contra o pecado, mesmo contra os perseguidores, é uma luta contra o pecado. Estamos no mundo numa luta contra o pecado. E se Deus tem lhe disciplinado ou ordenado alguma situação constrangedora, difícil, enfermidades, lutas diversas, você deve receber como uma ação amorosa, paternal de Deus, lhe disciplinando. E o propósito é o seu aperfeiçoamento espiritual, o bem da sua alma. É Deus lhe burilando através destas disciplinas. Você deve receber com amor, gratidão, porque Deus está agindo. Veja, ele diz assim: vocês estão esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então, a primeira coisa que vemos aqui é que nós devemos receber as lutas, as dificuldades, todo tipo de embate, doença, enfermidades, ou qualquer coisa que você perdeu, importante, o que for. Deus está cuidando de você. Você tem um pai. Tudo vem dele. Ele ordenou isto. E você então deve receber com gratidão. Pensando assim, Deus cuida de mim. Se eu tive que passar por isso, era necessário. Ele mandou, porque era necessário. Eu precisava. Ele está agindo para que eu tenha mais força contra o pecado. Talvez você não perceba isso. A gente tem uma ideia de que nós vamos enfrentar o pecado e ter mais força com o pecado. Nós pensamos só assim, em termos espirituais. Se eu ler mais a palavra, se eu orar mais, se eu for à igreja, e se Deus me derramar mais o Espírito Santo sobre mim e tal. É de fato, os meios de graça são extremamente importantes, instrumentos gloriosos de Deus contra o pecado. Mas Deus age também através das lutas, dos embates, dos problemas, das dificuldades, das enfermidades. É a forma também de Deus agir nessa luta contra o pecado. E ele diz, ainda não foi até o sangue. Então, você deve dar graças, porque não foi até o sangue. Deus está lhe disciplinando. E ele diz assim,
porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. É uma palavra muito dura essa aqui. Presta atenção no que eu estou falando. É uma palavra muito dura. Não é dura por causa da disciplina. É dura pela falta de disciplina. Vou repetir. A palavra que eu acabei de ler não é dura por causa da disciplina. É dura pela falta de disciplina. Quando enfrentamos dificuldades, embates, problemas, doenças, enfermidades, todas as dificuldades nessa vida, na nossa luta, então Deus está nos corrigindo. Ele quer o nosso bem, Ele manda essas coisas. E nós então logo corremos para Deus. Você já percebeu que quando as coisas ficam difíceis, você ora mais, você corre para Deus, você busca mais o Senhor, vem para a reunião de oração, você vem para orar, você ora de madrugada, você está tão angustiado, o sono foge, você então escorrega pela cama e ora. Então, você está sendo trabalhado e você corre para Deus, porque a disciplina nos faz correr para Deus. E lá nós encontramos refúgio, graça, auxílio em tempo presente do alto, da parte de Deus. E somos cheios da sua graça, confortados pelo seu Espírito Santo, fortalecidos nele, na comunhão com o Senhor, com a sua palavra. Mas quando não temos disciplina alguma, então nós devemos ficar preocupados. Quando tudo vai bem e as pessoas começam a prosperar, e não há problema algum, e tudo bem bom, bem melhor, é de se preocupar. Eu não estou dizendo que não possa haver tempos de bonança e de fato, de tranquilidade para crentes verdadeiros. Claro que sim, Deus é gracioso e nos abençoa. Muitas vezes com tempos bons, de bonança, de prosperidade, de graça, nos alivia de problemas e de angústias. Todo crente experimenta isso. Eu estou falando quando as pessoas estão sem nenhuma dificuldade, prosperando e se afastando cada vez mais de Deus, cada vez mais relaxados com sua vida cristã, cada vez mais se envolvendo com o mundo e por causa da bonança, da prosperidade, cada vez mais diminuindo no seu zelo para com o Senhor. Isso pode ser particularmente na vida de alguns, isso pode ser também, em geral, muitas vezes na igreja em geral. Deixa eu dar um exemplo. A igreja prosperou mais espiritualmente, buscou mais a Deus, cresceu mais espiritualmente no conhecimento do Senhor, quando enfrentou tempos difíceis e de perseguição. Quanto mais difícil, mais cresceram espiritualmente. Isso é na história da igreja isso, mas se você quiser visitar essas igrejas que se reúnem nos porões, nas cavernas, no underground, como falam da igreja perseguida, lá nos esconderijos, você vai ver o fervor
fervor, o amor por Cristo, a dedicação, como crescem espiritualmente, como são fortalecidos, como eles amam ao Senhor, como eles prezam o culto de Deus, como estão dispostos a todo tipo de sacrifício para estarem reunidos, partirem o pão, como de fato eles vibram espiritualmente no meio das dificuldades, das lutas. Mas quando tudo está bem, nós nos afastamos de Deus. A igreja no Ocidente tem experimentado esse tipo de bonança. Há muitos anos que não temos perseguição. E o que vemos é a igreja declinando, ladeira abaixo, espiritualmente. Não há problema algum. Bíblia temos em toda parte. Se você ficar sem alguma Bíblia, você pode vir aqui que você vai sempre encontrar alguma que esqueceram. As pessoas têm 2, 3 Bíblias, não tem dificuldade. Não é como lá na China, nos países comunistas ou países muçulmanos, onde não se pode ter Bíblia alguma e ter uma Bíblia é uma das coisas mais caras, mais gloriosas que alguém pode ter. No Facebook roda um vídeo aí de um contrabando de Bíblia chegando lá na China. É impressionante, quando a mala um negócio escuro, sem luz, assim, a pessoa chega com a mala de Bíblia e que abre a mala, eles avançam da mala e pegam, beijando a Bíblia, beijando, chorando. Quer dizer, é diferente. Então, você vê como é que essas pessoas vão tratar a Bíblia, como elas vão ler, orar, meditar de madrugada, à luz de vela, escondido. Então, as provações, as lutas, aproximam mais a igreja de Deus. Mas quando as coisas estão tudo bem, não é assim? Então, assim também será pessoalmente. E você deve dar graças quando recebe as aflições, as lutas, os problemas, recebe-os de graças. Você é filho, você não é bastardo, você tem um pai que lhe ama, ele está tratando com você, ele está lhe corrigindo, ele está fazendo com que você busque mais a Deus. Eu acho que já contei isso. Eu sei que as crianças vão gostar. Já contei aqui, mas vou contar de novo. Um grupo estava passando lá na Palestina e tinha um guia que estava mostrando as coisas, né? Diferentes e ensinando. Então, eles passaram assim e viram que havia um pastor, com o cajado dele, e um bocado de ovelhas, muitas ovelhas. Mas aí, o menininho que estava junto com o pai disse: pai, as ovelhinhas estão doentinhas, estão com a perninha doentinha. Aí ele olhou e viu realmente que não era só uma ovelhinha, não, que tinha a perninha entalada. Tinha mais, 2, 3. Depois repararam que todas as pequenininhas tinham, igual a Débora, com a perninha assim, enfaixada. Aí disseram: se fosse uma, caiu, né? Caiu, fachou, igual Débora caiu, fachou. E pronto. Mas todas as ovelhinhas com uma perninha quebrada, todas. Aí o guia mandou o motorista parar, deram a volta e foram lá. E disse: vou perguntar para o pastor. Aí foram lá. E disse: senhor, nós estamos notando aqui, até as crianças aqui notaram, que as ovelhinhas pequenas estão todas
uma perninha enfaixada. Foi uma só que quebrou, caiu, mas todas. O que aconteceu? Aí o pastor disse assim: fui eu que quebrei. O senhor quebrou as perninhas das ovelhinhas todas, eu quebro todas. Nasce tal, depois de uns dias eu quebro e enfaixo. O senhor é cruel, o senhor faz uma coisa dessa, que absurdo. Eu explico. Aí foi com eles assim: olha, mais adiante, esse é o meu pasto aqui que eu tenho, mas mais adiante ali, vem cá, tem um precipício aqui, olha, enorme. Eu já perdi um bocado de ovelhinha, que elas ficam saltitantes, e vão, se distanciam e cai e morrem. E o que eu faço para não perder mais essas ovelhinhas? Quebro, boto, enfaixo. Enquanto é pequeno, daqui a pouco cura, tira a faixa, fica bom, mas aí elas já cresceram e não cai mais lá. Eu nunca mais perdi ovelhinha nenhuma, desde que passei a quebrar a perninha delas. Então, na nossa infância espiritual, quantas coisas fazemos erradas e corremos o risco de fato, cair no precipício, espiritualmente falando. Mas Deus quebra a nossa perninha. Deus faz alguma coisa acontecer que a gente não entende. Como um pai amoroso pode permitir algo assim, tão doloroso, na minha vida? No entanto, é para o bem, é para lhe livrar do precipício, é para que você não se extravie, não se perca. Então Deus manda sim problemas, dificuldades, enfermidades, coisas que nós não compreendemos, às vezes mais graves. Ou quem sabe, a morte até de um ente querido. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Não aflige de bom grado os filhos dos homens, diz a palavra. Ele tem um propósito santo, sempre abençoador e salvífico para com seus filhos nas aflições, nas dores, nas dificuldades. Outra ilustração é de um casal que perderam um filhinho. Eles não eram crentes. Perderam um filhinho. Já tinham ouvido o Evangelho muitas vezes, mas nunca entregaram suas vidas. Nunca tomaram. Iam à igreja, inclusive a filhinha ia também à igreja. E geralmente as crianças são mais entusiasmadas com a igreja do que os pais. Muitas vezes. Muitas vezes as crianças gostam da classezinha, querem ficar, querem estar lá. E os pais têm outras preocupações e às vezes ficam. Podem chorar muito mais tarde. Mas eles estavam viajando, perderam a filhinha, morreu. E então foram para o Oriente. Chegaram num momento em que viram o pastor precisava atravessar um rio. O rio podia se atravessar tranquilamente, as ovelhas, todos a pé, né, sem nenhum problema. Mas as ovelhas não iam de jeito nenhum. Então o pastor pegou
uma ovelhinha bem pequenininha, tomou nos braços e atravessou o rio e botou a ovelhinha lá do outro lado. A mãe aqui ficou bé e tal, e atravessou o rio. Aí o rebanho todo atravessou e foi. Então o casal disse, meu Deus, Deus está nos mostrando. Ele levou nossa filhinha para que nós também pudéssemos atravessar o rio. Como é que não percebemos isto? Algo que custou tanto, uma dor tão grande, mas que Deus fez com o propósito que pudessem compreender que era necessário atravessar o rio, para atravessar o rio, ter Cristo, decidir por Ele. O pastor tomou e atravessou o rio com a filhinha, e eles tinham que ir atrás. Então, eu estou citando essas ilustrações para mostrar que muitas vezes coisas dolorosas, experiências dolorosas, são ilustrações, são formas de Deus nos mostrar que precisamos nos consagrar mais, buscar mais a Deus. Eu fico muito, assim, preocupado quando pessoas passam por aflições muito grandes e deixam de vir à igreja. Porque parece que não estão compreendendo. Eles não estão entendendo que Deus está fazendo isso exatamente para que eles se consagrem mais, para que eles venham mais à igreja, para que eles busquem mais a Deus. Aí as pessoas, eu estou passando um problema muito grande, pastor, não tenho condições de ir à igreja. Como? Pois se o problema é para você vir à igreja, para você se consagrar mais, para você buscar a Deus mais, entender que essa vida só tem sentido nele, na consagração dele. E onde encontrar mais consolação ou ajuda no problema, se não aqui, na presença de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, Deus falando a você, a comunhão dos santos, a oração dos irmãos, o apoio da igreja, é aqui. É o pastor quem cuida, é ele quem vai à frente do rebanho e ordena estas coisas. Ele conhece cada uma das ovelhas, ele sabe o que é que cada uma precisa e como cuidar delas. Por isso Jesus diz, o mercenário quer saber das ovelhas, mas o pastor conhece suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome. Ele as chama pelo nome. E ele então dá vida pelas ovelhas. Aí o pessoalzinho que estava lá no tour, seguiram andando, aí viram outra coisa interessante, porque o guia está dizendo, o pastor vai na frente e as ovelhas vão atrás. Elas vão seguindo o pastor, é assim que é. Daqui a pouco eles veem uma coisa diferente. Um pastor atrás, com a vara, pá, e as ovelhas seguindo, e ele dando-lhe varada, dando varada. Aí o guia falou, diferente. Todo mundo, olha, está fazendo diferente. Isso é mesmo. Então vamos parar e vamos perguntar. Pararam de novo e perguntaram, o senhor é o pastor? Aqui no Oriente, geralmente, é assim, o pastor vai à frente, e as ovelhas vão atrás, mas o senhor vai atrás, tocando e batendo
nas ovelhas? Como é isso? Sabe qual foi a resposta dele? Eu não sou pastor não, eu sou açougueiro. Eu estou levando essas ovelhas para o matadouro. Ah, diferente. Ele não era pastor, não. Ele era açougueiro. Satanás faz assim. É assim que ele faz. É diferente. Quando Deus ordena a aflição, ele faz isto com o seu bálsamo. Imediatamente, ele pensa a ferida. Ele faz a ferida, ele mesmo sara. Com um objetivo santo, maravilhoso e de vida, de salvação, bem espiritual. Mas Satanás, o açougueiro, ele quer lhe destruir. Então é diferente. Quando o inimigo vem e assola, nós temos que correr para Cristo, Supremo Pastor que venceu o inimigo. É nele que está a proteção. E você pode ter certeza de uma coisa. Quando o Senhor permite que Satanás faça alguma coisa, é porque ele tem intenção de lhe restituir e de lhe abençoar muito mais. Foi assim com Jó. Ele permitiu que Satanás fizesse o que fez. Levou bens, levou filhos, levou tudo. Mas Jó passou na prova. Nem com isso pecou. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E no final das contas, Jó, ao passar por essas aflições, disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele cresceu espiritualmente. Ele de fato foi abençoado, muito mais abençoado do que tudo que foi tirado dele. E diz a palavra de Deus que Deus deu muito mais a ele abundância de tudo que Satanás tirou. Então, Deus, o Senhor Jesus, nosso pastor, cuida de nós mesmo quando as aflições vêm da parte do maligno. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. E ele termina e conclui com esses dois versos: por isso, restabelecei as mãos descaídas, os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então ele está dizendo o seguinte: você está sendo afligido, está sendo objeto de disciplina, você está passando por aflição, a luta é grande. Querido, não desanime. Não desanime. Restabelecer as mãos descaídas, ao invés de ficar desanimado por causa da disciplina, disse: não, eu estou sendo disciplinado, eu estou passando por esta aflição, segundo a vontade de Deus, eu quero encomendar a minha alma ao Senhor, e eu quero agora levantar as minhas mãos, eu quero servir ao Senhor no meio da aflição, quero restabelecer minhas mãos, fazer caminhos retos, isto é, lembrar, ver o que foi que desagradou ao Senhor, fazer caminhos retos para os pés. E assim, restabelecido, curado, eu vou servir ao Senhor. Então, a reação, meus irmãos, que devemos ter, tem que ser espiritual. Uma resposta espiritual diante da aflição. Se alguém estiver passando por
alguma aflição agora. Receba da parte do Senhor esta palavra. Isto é fruto do meu amor, do meu cuidado. Eu te amo. E é por isso que estou fazendo isso. Restabeleça agora as suas mãos, os seus pés. Faça caminhos retos. Busque ao Senhor. Venha para a igreja. Retome o seu trabalho, a sua obra. Para que você não extravie. Antes seja curado. Então, meus irmãos, que Deus, por sua graça e misericórdia, possa nos abençoar. E você tenha por motivo de alegria, como disse Tiago, não é? Tiago diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. No verso 2 ele diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então veja, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É a disciplina amorosa do Senhor para com a nossa vida. Lembre-se disso. Receba com gratidão a disciplina. Ela não vai lhe matar. Ela vai lhe aperfeiçoar. Cristo não é o açougueiro. Ele é o bom pastor. E tudo que ele faz, mesmo que seja disciplina, é para o seu bem, para a salvação da sua alma, para o seu aperfeiçoamento espiritual. Que bênção ser disciplinado. Que bênção ser filho e não bastardo. Que bênção receber a disciplina de Deus, nosso amado Pai. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu gostaria de convidar o nosso querido e amado irmão presbítero Jonas, que está conosco, que nos eleve a Deus nessa oração final. Depois receberemos a bênção dos apóstolos.
Oh, não. É, meu Deus. Amém. Sim. Amém, meu Deus. Augusto. Amém. Sim, Senhor. Ah, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, pastor amado, o amor insondável e imerecido de Deus nosso Pai, comunhão, consolação do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós e convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém.